Hoje aprender inglês é completamente diferente do que quando eu comecei. Eu comecei antes do streaming, antes do YouTube, antes da inteligência artificial. Muita coisa mudou e algumas mudanças foram super positivas, outras nem tanto. Quero falar para vocês o meu top 10 mudanças no aprendizado da língua inglesa, comparando quando eu comecei com os dias de hoje. Número 1, videogames não tinham voz. Os videogames que eu jogava não tinham voz. Quando tinha algum diálogo, aparecia uma foto de cada personagem e conforme eles falavam, mexia a boca e emitia um som. Tu, 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 e ia aparecendo o texto na tela. O texto poderia ser em japonês ou em inglês. E pela proximidade a gente preferia o inglês. Mas se você quisesse entender a história, teria que ler. Isso criava uma exposição forçada à leitura, associação de palavras pelo contexto e também gerava curiosidade. Hoje em dia, os jogos já são dublados em sua maioria e aqueles que não são dublados têm no mínimo legenda em português. Naquela época, o inglês era uma barreira real. Hoje em dia, é opcional. Número 2. Não existia tradução automática simultânea. Se você encontrasse uma palavra que você não entendesse, tinha que correr para um dicionário. Hoje em dia as opções são muitas. Você tem o Google Tradutor, tem o ChatGPT, tem o assistente por voz, você pode pedir a palavra dentro de um contexto. Tudo isso facilita muito, mas diminui o esforço cognitivo. Número 3. Pronúncia era ensinada com aportuguesamento. Apostilas de inglês vinham com o texto e embaixo um aportuguesamento, ou seja, se escrevia da maneira que você iria ler. Por exemplo, I think estaria escrito I, letra A, letra I. O think eles colocariam F-I-N-K, que seria uma maneira aproximada da pronúncia. Hoje em dia, você pode ouvir a palavra através de um programa, pode também usar o IPA, o Alfabeto Internacional Fonético. Nem todo mundo usa isso, mas o acesso ele é livre. Número 4. Música era repetição forçada. Por causa da maneira como nós consumíamos mídia, que era através de uma fita ou de um CD, você tinha um limite, ou seja, você tinha um álbum de um artista, então você escutaria todas as músicas daquele álbum. E por você ter um número limitado de álbuns, você acabava repetindo muito a música que escutava. Então, era mais natural que você soubesse de cor algumas letras de música. Hoje em dia, você não tem acesso a um álbum, mas tem acesso a todos os álbuns que existem no mundo através de plataformas como o YouTube ou o Spotify, e assim você acaba escutando músicas variadas e não repetindo tanto. E isso é bom por um lado, mas não força aquela repetição que ajuda a aprender. Número 5. As letras vinham no encarte do CD. Muitas vezes o único acesso que nós tínhamos à letra da música era aquela que vinha no encarte do CD. Então nós guardávamos ela e eu pessoalmente gostava de ler enquanto eu ia tentando cantar igual ao CD. Hoje em dia no aplicativo de música já aparece a opção de você ler a letra. Isso melhorou absurdamente. Número 6. Filmes. Assistir filmes em inglês com legenda em inglês não era simples. Você teria que ou ir a uma sessão do cinema legendado ou adquirir o DVD para poder habilitar a legenda. Porque a maioria das vezes que nós assistíamos filmes era através da televisão e essa só disponibilizava os filmes dublados. Hoje em dia, você tem acesso facilitado através das plataformas de streaming como a Netflix. Número 7. Curso de inglês era quase obrigatório. Antes, se você quisesse aprender inglês, tinha que fazer um curso. O acesso ao inglês era muito escasso. O inglês da escola não servia para você aprender a falar inglês, porque muitas vezes o professor que estava dando inglês ali não era um professor de inglês, mas era um professor de uma outra matéria que estava sendo aproveitado. Também lembro que toda vez que eu ia falar inglês com alguém, a pessoa tinha feito um curso de inglês. Hoje em dia, os cursos ainda existem e são muito bons, mas também tem outras maneiras. Você pode usar um aplicativo, o inglês da escola também, às vezes adota metodologias muito boas e os alunos conseguem aprender a falar inglês sem precisar ir para um curso
particular. Número 8. Não existia inteligência artificial. Hoje as suas dúvidas podem ser respondidas em um instante através da inteligência artificial. Você pode perguntar sobre um assunto que você não entendeu, como você pode pedir um plano de estudos completo, e isso facilita demais. Número 9. Menos informação, mas menos ansiedade. Antes você tinha poucos caminhos e isso facilitava a escolha. Hoje existem 300 métodos, 200 influenciadores e 100 cursos de inglês diferentes que você pode fazer. Isso é bom porque você tem opções, mas gera um pouco de ansiedade porque você não sabe como escolher. E número 10, mais uma coisa que mudou no aprendizado de inglês é que aprender inglês era para se destacar. Era raro uma pessoa que falava inglês. Hoje em dia, apesar de o Brasil ainda ter muita dificuldade com isso, você encontra pessoas que falam inglês com uma facilidade maior. Você já tem uma exigência mercadológica sobre o inglês. Vagas que até não tem tanto a ver já começam a pedir inglês. Então já não é mais um diferencial, mas sim uma obrigação. Eu aprendi inglês numa época com menos recursos, mas que tinha mais foco. Hoje você tem tudo à sua disposição, mas você está usando com intenção? No próximo vídeo eu posso falar sobre como usar as ferramentas atuais para aprender inglês. Eu fico por aqui, se inscreve no canal e deixa um like se você se identificou com alguma coisa que eu falei hoje. Até a próxima!